Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Matos. Nós vamos dar prosseguimento ou seguimento à nossa série de aulas, ok? Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre o absolutismo na Inglaterra e Europa, ok? Como já foi dito em aulas anteriores, o absolutismo inglês ele teve uma vida curta, né? Mas isso não impediu que o Estado Nacional e a monarquia sobrevivessem, isso não impediu. Eles se adaptaram a outras realidades sociais, outras realidades políticas, ok? Em linhas gerais, nós podemos observar que o absolutismo assumiu diferentes formas dependendo do estado onde ele foi aplicado, ok? Nós não devemos esquecer que no absolutismo esse poder ele não era absoluto, ou seja, não era absoluto no sentido de que não era ilimitado, ok? Nenhum rei absoluto ele reinava sozinho ou ditava arbitrariamente a lei, sem querer controlar por parte da sociedade, sem ter aquele controle, né? E esse poder centralizado, forte, mas que em linhas gerais era limitado pela tradição, limitado pelos costumes ou até pelos parlamentos e ministros com poder de decisão, ok? Importante destacar. Perry Anderson foi um dos principais estudiosos do absolutismo e ele diz para não confundirmos o absolutismo europeu com o despotismo oriental, por exemplo, ok? Pois esse é mais abrangente. O poder do rei na Europa, por exemplo, não chegava a dispor arbitrariamente das propriedades, né, dos seus súditos, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitos autores eles trabalham com o conceito de absolutismo e sua natureza política, ok? Eu posso citar Friedrich Engels, né, que trata da origem do absolutismo e de sua natureza política, né? Perry Anderson, por exemplo, ele defendia o quê? Ele defendia o Estado absoluto. Era uma continuidade do Estado feudal. Ou seja, nesse caso, o poder do soberano ele derivaria do poder da nobreza. Já outros autores, como Fernand Braudel acreditava que o poder absoluto vinha da ascensão política da burguesia, ou seja, esta apoiaria o rei em troco da diminuição do poder da nobreza. Ok, pessoal? Existe uma tese muito interessante. Essa tese é defendida pela historiadora brasileira Vera Lúcia Ferlini, que ela se baseia em outros autores como Engels, que afirma que o Estado absoluto ele surgiu não da nobreza ou da burguesia, mas surgiu do conflito de ambos, ou seja, que teria fortalecido apenas ao rei. O Estado absoluto ele seria assim uma entidade que se alimentava, se fortalecia do conflito político e social interno em cada país. Ok, pessoal? A decadência do absolutismo se deu lá pelo século XVIII, com a ascensão política das burguesias nos estados ocidentais, que impulsionaram o surgimento de novas teorias que defendiam um governo constitucional, ou seja, um governo representativo e uma economia sem a interferência do Estado, né, como o liberalismo. Por fim, nesse processo, a Revolução Francesa no final do século XVIII, ela é impulsionada pelo povo e burguesia. O que aconteceu? Derrubou o absolutismo francês, abrindo então caminho para que no século XIX, Espanha e Portugal também fizessem movimentos em direção ao liberalismo, né? Ao imporem as constituições, né, e seus reis absolutos. A importância da história do Estado absoluto está principalmente no fato de ser ele responsável pela consolidação do Estado Nacional Europeu, que, por sua vez, teve grande influência na formação dos estados latino-americanos, né? Fosse pelos vínculos coloniais, fosse por servirem de modelos para as independências, né? As independências hispânicas do século XIX, que apoiaram os padrões do Estado Nacional oriundos da Europa Ocidental, ok? Como nós estamos falando de história e conceitos, compreender as formas e conceitos do absolutismo ajudará e muito na compreensão da história do Brasil em seu processo de colonização. Ok, pessoal? É importante destacar isso.
Entretanto, é muito importante ter cuidado para não cometer o erro de generalizar as características francesas, por exemplo. Ou seja, as características europeias para todas as monarquias absolutistas, enfatizando também as diferentes teorias que justificam o absolutismo em cada país, ok? Hoje nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.